Essas são as leiras de compostagem, certo? As células de compostagem, elas são feitas a partir do trituramento, da trituração de toda a matéria orgânica disponível aqui no viveiro, tá certo? Folhas, galhos, restos de podas que são feitos por aí, todos eles são trazidos aqui para o viveiro, ele é triturado e esse material triturado, ele é montado, essas compostagens aqui, né? Junto a essa compostagem, é misturada aí uma calda especial, preparada aqui pela equipe, e se coloca aqui, agora a cada 15 dias, a equipe vira e revira esse material, vira esse material. Se você conseguir a temperatura aí dá em torno de 60 a 70 graus Celsius no período da decomposição. E a tendência dessa decomposição, dessa temperatura, é cair à medida que o material está sendo decomposto, até resfriar completamente. Quando está totalmente resfriado, esse material ele é levado para produção de mudas. Daí a necessidade de se trabalhar com agricultura ou com atividades orgânicas na produção de mudas. Da mesma forma que nós estamos produzindo mudas para o meio ambiente, nós também temos que ter cuidado com como está sendo produzidas essas mudas. Esse aqui foi o material que passou pela trituração. Passa pela máquina, tipo forrageira, todo o material fica nesse estado. Por quê? Para facilitar o processo da decomposição. Uma leira de compostagem dessa, ela passa 3 meses para ficar boa. Em 3 meses esse material já pode ser totalmente utilizado na produção das mudas. Uma alternativa para atividades orgânicas e produção de mudas, até mesmo na sua casa você pode fazer com o resto de comida, né? Na verdade nós chamamos isso aqui de minhocário, é um criatório de minhocas, onde são produzidas, onde é produzido humus a partir dos restos de casca de alimento, dos restos de comida da sua casa. Então isso aqui você pode fazer no fundo do seu quintal, pode fazer no seu jardim, tanto para você colocar nas suas plantas ornamentais, como para colocar em fruteiros ou em qualquer tipo de planta. É uma opção de reciclagem de material orgânico, né? Ao invés de você estar jogando isso fora, você pode reaproveitar com a produção do humus para sua casa. Como é feito então todo o processo para se fazer um minhocário? Primeiro você vai ter que ter um local específico. Você pode usar um tambor, pode usar uma caixa de madeira, uma caixa de papelão, né? E você vai colocar uma parte de areia, uma parte de esterco e restos de alimento. É só deixar isso, e importante, deve-se manter sempre esse ambiente úmido. Mantendo esse ambiente sempre úmido, por quê? Porque a minhoca é um animal que gosta de lugar quente e úmido, porque ela tem uma respiração cutânea, então ela vai precisar de bastante água para poder respirar. E sempre coberto para evitar o excesso de luz. Ela é um animal que não gosta de luz, e ter sempre o cuidado de cobrir além, por quê? Porque há grandes invasores, grandes predadores, invasão de predadores que podem atacar esse minhocário e para comer ou a se alimentar dessas minhocas. Como começa o processo? Então você tem que conseguir minhocas, fácil de você conseguir. Qualquer ambiente úmido que tenha matéria orgânica de decomposição, você consegue minhocas. Então você prepara o material, uma camada de terra, certo? E uma camada de esterco. Molha bastante, deixa bastante úmido e coloca as minhocas. Por cima, você coloca uma camada de resto de comida e cobre com uma camada fina de areia. Para quê? Porque quando a comida entra em decomposição, vai exalar um cheiro desagradável. Para evitar esse cheiro, você cobre ela com uma fina camada de areia e deixa que as minhocas façam o trabalho dela. Você vai ver que ainda tem os restos de comida no material, mas aqui essa parte preta que você está vendo aqui já é o humus produzido, né? Observe qual é a característica do humus. Ele tem um aspecto de pelotas, essas bolinhas, né? Na verdade, o humus é são as fezes da minhoca, né? Elas comem a matéria orgânica e eliminam esse resto de humus, um dos adubos mais bem concentrados e mais importantes que se conhece hoje. Essa é a área de semeadura. Então, as sementes que saem lá da câmara fria ou daquela área de secagem, elas são trazidas para aqueles canteiros na frente e lá é feita a semeadura. Então, são colocadas no chão, espera-se o tempo de germinação.
É claro, cada espécie tem um tempo de germinação. Depois que elas germinam e atingem 10 centímetros, essas mudas saem e vão para o setor de repicagem. Né? Que é repicagem? É retirar a muda do solo para ser colocada nos sacos, ela vai permanecer até o crescimento. Onde você tem, certo, os canteiros de semeadura. Então lá as sementes são colocadas, né, e essas sementes ficam aí em determinado período para germinar. Algumas sementes, nesse período chuvoso, elas precisam ser cobertas com essa lona, porque por um fato da tela ser um pouco de espessura, de diâmetro um pouco maior, permite a passagem de gotículas de água que podem bater no solo e revirar essa semente. Então, quando vai chover à noite, a gente cobre esses canteiros de semeadura com essa lona e no dia seguinte você retira para evitar que o sol aqueça demais e prejudique o processo de germinação. Né? Então vocês têm aqui algumas espécies que já foram germinadas. Alguns estão aguardando aqui um período de quarentena, certo? Então, como eu falei, as sementes que são produzidas lá, as mudas que são produzidas lá, depois que elas crescem, elas vêm aqui para essa tenda, para a área de repique. São transferidas para sacos e nesses sacos elas vão permanecer até ser requisitadas para outro ambiente. Área de repique. Então, depois que as mudas crescem lá no canteiro de germinação, elas são retiradas e são colocadas nesse saco, né? Que é repicar justamente o sistema de repique das mudas. Então, daqui elas passam um determinado período aqui na sombra, para evitar, porque foi feito o transplante recente, elas não podem levar sol rapidamente. Então, depois que elas passam um período aqui, elas são transportadas para a área de sombrite. Lá na área de sombrito elas vão passar até atingir mais ou menos até 30, 40 centímetros. Depois que ela atinge esse tamanho, elas são transportadas para os pátios solares. Nos pátios solares elas ficam aguardando um crescimento adequado para ser transportadas ou para o plantio urbano ou para as áreas de reflorestamento, dependendo da espécie. Né? Pode ser para a área degradada ou para a área de mata ciliar. Esse aqui é a área de sombrite. Depois que as mudas são semeadas e repicadas lá na tenda, elas vêm para cá e aguardam. Observe, se vocês observarem, elas estão pequenas ainda, então elas vão ter que aguardar 30 centímetros. Essa área de permanência aqui, como se fosse uma área de, se você for falar grosso modo, uma área de descanso. Elas ficam aqui descansando até atingir o tamanho ideal. Então, quando atingir o tamanho ideal, nós transportamos com os equipamentos disponíveis para as áreas de sombrite. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.